iniciando a gravação. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Bom, vamos lá. Vamos iniciar nossa aula de desenvolvimento pessoal e profissional. Essa quarta aula da disciplina de desenvolvimento pessoal e profissional, ela difere um pouquinho das demais, porque ela traz uma discussão que a gente até já começou a falar um pouquinho na aula passada, sobre os cuidados com a questão das redes sociais, com os cuidados com a questão da internet, enfim. E aí agora a gente começa a falar, a ideia dessa unidade é falar um pouco sobre o mundo digital em si, e a gente vai falar um pouquinho sobre mídias sociais, sobre redes sociais, alguns exemplos de redes sociais, como que surgiu, né? Então a gente vai trazer essa ideia. É claro que a gente não vai conseguir abordar aqui todas as redes sociais, enfim, mas a gente vai trazer assim algumas para vocês terem uma ideia, para vocês conhecerem também. Inicialmente, o que é importante a gente discutir, eu acho que essa parte mais conceitual da aula mesmo, esse conceito de redes sociais. Antes da gente ingressar na rede social enquanto internet, né, iniciar essa discussão das redes sociais na internet, é importante a gente saber, a gente compreender o que é rede social em si. Porque a rede social, ela não é só aquele site lá da internet que a gente entra. Rede social é um conceito externo à internet. Então, rede social é um agrupamento, né, de pessoas que possuem afinidade em comum. E que se relacionam com objetivos bem definidos por conta dos seus laços sociais. Então, por exemplo, existe a rede social da igreja, a rede social da faculdade, a rede social dos seus amigos. Então, a rede social em si são os agrupamentos de pessoas que têm algumas afinidades em comum, tá? Então, é importante a gente conhecer, a gente entender esse conceito de rede social primeiro. Então, a rede social em si, ela é esse agrupamento de pessoas, tá? E aí, alguns conceitos que são importantes, né, partindo para essa ideia mais da internet, você compreender a diferença entre mídia digital, mídia social e rede social, tá? Pensando mais nesse contexto da internet, porque a gente já ouviu falar mídia digital, mídia social, rede social, não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Então, é importante entender essa diferença. Então, o que é uma mídia digital? A mídia digital é a mídia eletrônica em si, ou o meio de veiculação, comunicação eletrônica, baseado em tecnologia digital. Aí aqui a gente pode citar os websites, as redes sociais em si, as lojas virtuais, os catálogos digitais, os vídeos, enfim. Isso é uma mídia digital, tá? O que é uma mídia social? A mídia social são sites na internet construídos para permitir uma criação colaborativa de conteúdo, a interação social e o compartilhamento de informações. Então, como exemplo, blogs, né, as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Aí vocês vão dizer assim, tá, professora, então quer dizer que mídia digital pode ser uma rede social, mídia social, uma rede social e a rede social. A rede social, elas são plataformas, né, que reúnem as pessoas em torno de um interesse. E aí sim as redes sociais em si, Facebook, Instagram, LinkedIn. Então vocês vão ver que a rede social, ela é também uma mídia social e ela é também uma mídia digital. Mas nem todas as mídias digitais são mídias sociais e nem todas as mídias digitais são redes sociais. É importante a gente compreender essa diferença, tá? A mídia digital é um conceito muito mais amplo, seguido depois de mídia social e, por fim, rede social. Tá? Então, é importante compreender essa diferença. Tá, esses foram os conceitos básicos, o que é cada coisa. Agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho algumas características de rede social. E aí,
aqui eu queria destacar que não necessariamente só digital, tá? A rede social em si como um todo. Uma rede social ela é formada por 3 elementos principais: os atores, as relações entre eles e o capital social. O que é isso, professora? Tá. Os atores são as pessoas que compõem a rede, né? Que podem ser pessoas ou podem ser organizações. Quando a gente olha uma rede social formada, quando a gente olha, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, uma cooperativa de pequenos produtores, por exemplo. A propriedade em si, as pessoas que compõem aquela propriedade, elas formam um desses atores da cooperativa. Então, os atores podem ser organizações também. As relações são as relações que se estabelecem entre eles. E essas relações elas podem ser de diferentes formas. E o capital social é o resultado dessas relações. Aí eu até anotei aqui embaixo importância e conceito de capital social, que é uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu não sei se vocês terão em outras disciplinas do curso, mas que eu julgo ser muito importante que vocês conheçam essa questão do capital social, que é um conceito, eu não posso dizer que é novo, mas é um conceito que vem sendo discutido ao longo dos últimos anos, né? A importância do capital social nas organizações. Então, eu queria trazer esse conceito e essa importância justamente para vocês compreenderem, tá? Isso que eu vou falar não está descrito lá detalhadamente no material de vocês, porque, como eu falei, é uma discussão que é mais recente, então a gente vai encontrar muito mais em artigos, né, em materiais assim, e alguns livros bem novos. O que é o capital social? O capital social são, como eu falei, é o resultado das relações, das interações entre as pessoas. Então, compõe o capital. Não existe assim uma definição específica sobre o que é capital social. Alguns autores defendem que, assim como a empresa tem capital financeiro, ela tem capital material, a empresa também tem o capital social, que é essa questão do envolvimento das pessoas, da confiança das pessoas, que tudo isso forma o capital social. Então, o capital social ele está relacionado a isso, a essa confiança que as pessoas têm, essa identidade que as pessoas têm, esse envolvimento que as pessoas têm entre si e com a empresa. Então, tudo isso compõe o capital social de uma empresa. E tudo isso compõe o capital social de uma rede social. Então, quando a gente... esses 3 aspectos são importantes que a gente considere. A questão dos atores, as relações e o capital social. E quando a gente fala em empresa, vocês percebam que dentro de uma empresa existem diversas redes sociais dentro de uma empresa. Então é importante a gente levar em consideração esses aspectos na gestão também. Tá? Então, a interação é a matéria-prima dos laços sociais, então qualquer rede social ela precisa dessa interação para existir, né? Para criar laços sociais. E essa interação ela pode acontecer tanto de forma síncrona, que é em tempo real, ou de forma assíncrona. O que isso significa? Por exemplo, quando a gente pega a nossa disciplina, vamos dizer assim, que a nossa disciplina, ali o nosso ambiente virtual, ele não deixa de ser uma rede social. E aí, quando vocês colocam, por exemplo, lá no fórum, uma dúvida, vocês estão iniciando uma interação lá. E aí o professor Paulo ou o professor Emerson vai lá e responde, ele não vai responder no mesmo momento que vocês perguntaram, não vai ser em tempo real, vocês perguntaram, ele já respondeu. Né? Apesar de eles serem super rápidos nas respostas, mas não é em tempo real, né? Então é de forma assíncrona.
Então, o fórum de interação do nosso ambiente virtual, ele é uma interação de forma assíncrona, não acontece em tempo real. E isso também acontece, por exemplo, em comentários em algumas redes sociais, a gente comenta, às vezes a pessoa demora um pouquinho para responder, né? Agora, a interação de forma síncrona, que é em tempo real, é aquela interação por exemplo, durante uma videoaula que eu estou aqui passando para vocês as informações em tempo real, vocês podem fazer perguntas, enfim, isso é uma interação de forma síncrona. Ou os chats, né? Quando a gente entra no chat e a gente vai conversando, né? O próprio WhatsApp, quando a gente responde, a gente conversa em tempo real, a gente pergunta, a pessoa já responde, isso é de forma síncrona. Então, as interações, elas podem acontecer dessas duas formas, né? Outra coisa que é importante a gente entender, em uma rede social podem existir laços sociais fortes e laços sociais fracos. E aí, isso tudo vai impactar no capital social dessa rede. E aí eu trouxe aqui um desenho. Então, os atores são representados pelas bolinhas e a relação por essas arestas, né? E aí o capital social é o resultado dessa interação. Aí vocês vão dizer assim, professora, mas por que é importante eu conhecer isso para a gestão? Já existem uma série de estudos abordando a questão das redes sociais, das relações sociais, do capital social nas organizações em si. Durante a minha pesquisa de mestrado, eu fiz uma análise da rede social de uma cooperativa da região de Mundo Novo, uma cooperativa de piscicultores, e aí a gente analisou, né, eu analisei durante o mestrado, essa interação e essa existência de laços fortes e dos laços fracos, e ao longo do mestrado eu identifiquei que os atores que tinham relações mais fortes com os outros, eles tinham um nível de confiança na cooperativa, né, entre eles, muito maior. E isso facilitava a troca de conhecimento, a troca de aprendizado, a própria troca comercial. Isso acabava substituindo algumas questões comerciais, de contratos, e isso acabava trazendo benefícios para eles, tanto em redução em custos de documentação, em custos de transação, enfim. Então, hoje, a análise das redes sociais nas organizações, ela é uma realidade e é importante que a gente faça isso, porque isso pode trazer uma série de benefícios para as organizações. Então, por isso que eu quis fazer essa discussão aqui, justamente porque eu acho que é importante, principalmente na área de gestão de pessoas. E aí, quais são as topologias, né, o formato físico de uma estrutura de uma rede? A rede, ela possui diferentes formatos físicos. A gente tem redes centralizadas, que tem um único centro, né, que liga todos os demais. Então, aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de uma situação, por exemplo, de um órgão, vou dar um exemplo, sei lá, Agraer, né? Vou pegar aqui o órgão Agraer, que trabalha com produtores rurais, enfim. Ela é o órgão central e ela tem várias pessoas ligadas a ela. Se essas pessoas, se esses produtores não possuem relação entre si, forma uma rede centralizada, porque todos têm relação com a Agraer, mas não têm relação entre si. Então, essa é uma rede centralizada. Agora, quando a gente trabalha com uma rede descentralizada, existem vários núcleos de poder, vamos dizer assim, que interligam os demais. Então, vocês vejam, aqui tem um núcleo que liga com o daqui, que liga com o outro. Então, são vários núcleos, é uma rede descentralizada, mas que possui alguma relação entre si. E a rede distribuída é uma rede que não tem um centro específico, que liga os demais, que todos possuem relação com vários possuem relação com várias pessoas, enfim. Então, essa é uma rede distribuída, tá? Então, pensando nas organizações que vocês trabalham, né?
as organizações que vocês fazem parte, a própria rede de amigos de vocês, como que funciona, né? Às vezes, olha, fulano é amigo de outro que tem lá os amigos dele. Então, se a gente olhar a nossa rede social, as nossas redes sociais na internet, a gente vai ver que ela tem essa característica um pouco descentralizada, porque às vezes você tem alguns amigos que não têm relação de amizade com outros e alguns que fazem essa relação. Então, essa é a diferença das três, tá? E aí, com relação aos tipos, a gente pode citar dois tipos principais. O primeiro tipo são as redes sociais emergentes. As redes sociais emergentes, a conexão entre os nós, que são esses pontinhos da rede, eles emergem e são utilizados de forma frequente. Por exemplo, as conexões entre as pessoas, os comentários em um blog, por exemplo, que as pessoas comentam de forma frequente. Geralmente, essas redes sociais emergentes, elas são menores e com conexão mais forte. Então, é uma rede mais restrita, vamos dizer assim. Já as redes sociais de associação, elas são constituídas pelos grupos que você, enquanto usuário, pertence. Então, você pode participar de vários grupos e você pode ter interação ou não com os outros membros desse grupo. Então, elas são redes maiores, as redes sociais de associação são redes maiores, e que você pode ali estar na rede social, mas não ter relação com os demais, não ter conexão nenhuma com os demais, né? Então, tem uma diferença, né, das redes sociais emergentes com as redes sociais de associação. A principal diferença é essa. E aí, alguns aspectos que são importantes a gente trabalhar, né? Que é a questão da difusão da informação nas redes sociais. E aí, aqui, eu queria destacar alguns aspectos. Que essa difusão das informações nas redes sociais, ela acontece de forma muito mais rápida, né? E a informação também muito mais acessível, porque uma pessoa passa para outra, enfim, isso torna a difusão da informação muito mais rápida. É importante a gente levar em consideração essa questão da difusão, porque isso é um aspecto muito atual, né? E diversas empresas, na verdade, a maioria delas, estão utilizando das redes sociais para fazer essa difusão de informações. Então, hoje, é quase que indispensável que as empresas estejam presentes nas redes sociais e utilizem as redes sociais como mecanismo de comunicação com os clientes. E aí, não só organizações privadas, como organizações públicas também. Se a gente for considerar, não sei na cidade de cada um de vocês, mas aqui, né, na nossa cidade, a rede social ela foi muito utilizada nesse período de pandemia para a divulgação de informações com relação à vacinação, com relações a ações do poder público, enfim. Uma série de informações, né, que foram utilizadas, uma série de informações que foram disponibilizadas através das redes sociais. Então, hoje, é muito importante olhar para as redes sociais como uma estratégia de divulgação também. Tá? E aí, um conceito que está sendo bem utilizado, e aí eu vou fazer esse comentário, que tem bastante estudo agora nesses últimos anos com relação aos memes, né? Que são formas irônicas, engraçadas de transmitir informação. E aí a informação se propaga rapidamente dentro da rede. E aí o que acontece? Isso tem dois pontos. O primeiro, o ponto positivo, que você consegue através de forma bem humorada, de forma sarcástica, enfim, você consegue propagar a informação, porque os memes, até pelo próprio conceito, eles são conteúdos que são transmitidos de uma pessoa para outra muito rapidamente. Então, você consegue propagar a informação muito rapidamente. Bom, um ponto positivo. Só que isso tem um ponto negativo.
porque aí a gente entra também na ideia das informações falsas e do cuidado que a gente precisa ter com a difusão de informações nas redes sociais. E aí, como a gente já falou em uma aula anterior, isso a gente precisa ter muito cuidado nas nossas redes sociais também, porque isso impacta no nosso mercado de trabalho, nas nossas oportunidades de trabalho. Então, são alguns aspectos que a gente precisa observar com relação à difusão da informação nas redes sociais. E aí, eu gostaria de, entrando mais nessa linha das redes sociais digitais, né, dos tipos de redes sociais digitais, a gente tem as redes sociais, aquelas redes sociais tradicionais que a gente já conhece, né, que acho que a maioria deve conhecer já, e a gente tem algumas redes sociais que são diferentes, que são as redes sociais verticais. O que são essas redes sociais verticais? Elas são redes sociais voltadas para um público bem específico que trabalha também, que trata de assuntos também específicos. Então, só vai entrar nessa rede social as pessoas que têm interesse específico naquele assunto. Então, as redes sociais verticais, elas têm essas características. Elas são menores e elas são voltadas para um público bem específico. Aqui tem alguns exemplos, né? E aí, por exemplo, a TripAdvisor é uma rede social vertical que só vai entrar lá quem tem interesse na viagem, enfim, né? Com esse público, né? Buscando esse tipo de informação. Então, quais são as vantagens? Esse tipo de rede social ela tem sido bastante utilizada, principalmente para comércio, comercialização, para empresas, né, que fazem comercialização, enfim. Quais são as vantagens? Elas oferecem um maior conteúdo sobre o assunto em específico que você busca, né? Ela tem uma ideia de ser mais especializada. Ela tem uma melhor experiência para o utilizador, então, se eu for entrar lá, eu sei que eu vou encontrar lá as informações que eu tenho interesse, e não uma série de outras informações que não vai me ajudar em nada. Ela tem uma alta segmentação. Por quê? As pessoas que procuram essa rede social, elas procuram um tema em específico, né? Então, esse tema ele é o mesmo para todos os utilizadores que estão ali. Esses utilizadores também são mais especializados, então a pessoa vai entrar lá, a pessoa vai comentar, vai discutir, vai contribuir, enfim, vai compartilhar as informações. Ela também tem um conhecimento prévio sobre aquilo. Existe uma maior probabilidade de conversão, que significa existe uma maior probabilidade de que essa rede social, de que as informações que estão ali, as coisas que estão ali, que elas vão influenciar a pessoa que está que vão influenciar o usuário. E também você consegue fazer uma melhor identificação dos hábitos de consumo do público-alvo das suas redes sociais. Então, por isso que ela tem uma vantagem bem comercial mesmo, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns sites de redes sociais. Eu trouxe aqui alguns que tem lá no material de vocês. É claro que tem muitos outros e também tem situações, por exemplo, redes sociais que estão lá no material que já estão descontinuadas, né? O material que agora nos últimos anos acabaram deixando de existir essas redes sociais. Então, mas de qualquer forma a gente vai falar sobre elas, né? Porque são redes sociais que tiveram um aspecto importante. A primeira delas, e talvez a mais conhecida de todas, é o Facebook, né? Ele foi criado em 2003 por um estudante norte-americano, Mark Zuckerberg, e se tornou a maior rede social do mundo. A rede social Facebook, ela inicialmente foi criada, como eu falei, por um estudante norte-americano, ela foi criada com o objetivo de criar uma rede de contatos para quando o jovem sai da escola e vai para a universidade. E aí ela era uma rede social bem específica, ela era uma rede de contatos bem específicas, que nos 3 primeiros anos dela, ela só era disponível para os estudantes que tinham um e-mail da universidade no qual o Zuckerberg se formou, que era a Universidade de Harvard e algumas outras universidades cadastradas. Então, ela não era uma rede social
como é hoje, aberta a todo mundo. Ela era uma rede social disponível somente lá para os alunos da Universidade de Harvard e alguns alunos de universidades cadastradas. Com o tempo, ela começou a ter tanta adesão que foi se expandindo e aí hoje é a maior rede social do mundo. No Brasil, ela começou a ganhar espaço a partir de 2010. E aí a gente vai ver que a evolução do Facebook acabou ocasionando a quebra de outras redes sociais, tá? Então, hoje, a marca Facebook, que até agora mudou o nome, agora, se eu não me engano, é Meta, hoje ela é dona de outras redes sociais também, não só o Facebook em si, né? Então, a expansão do Facebook foi gigantesca, né? E aí, marcada principalmente por essa adesão à rede social. E aí ela tem uma série de funcionalidades que eu imagino que vocês já conheçam, que eu imagino que a maioria aí já teve em algum momento, né? Ou ainda tem, enfim, a conta no Facebook, né? Então você entra, você cria a sua conta e você você adiciona os seus amigos, né? Que você consegue visualizar as publicações deles, você consegue curtir, compartilhar, enfim. Hoje a gente percebe que existe um deslocamento de usuários do Facebook para outras redes sociais, como o Instagram, por exemplo. Então, isso é um processo natural, que a gente vai ver que isso aconteceu em muitas redes sociais e que pelo visto, apesar da atualização constante, né, das redes sociais, enfim, isso é um processo natural. Aí a gente tem uma outra que é um pouco diferente, que é o Twitter, né? O Twitter ele foi fundado em 2006 por Jack Dorsey, Biz Stone e Evan Williams. O Twitter ele tem uma característica um pouco diferente do Facebook, né? Então as pessoas criam um perfil e elas podem compartilhar conteúdos ali, né? Mas os conteúdos são mensagens curtas, com no máximo 140 caracteres, que são, né, nomeados tweets. Por que recebeu esse nome Twitter? A origem dele foi inspirada em um pássaro, né, que tem esse nome, que para manter os demais pássaros informados do que está fazendo, emite um sinal sonoro estridente. Então a ideia do Twitter é isso, é você usar a conta, né, sua conta na rede social para você informar o que você está fazendo, informar conteúdo, enfim, suas opiniões de forma curta. Então, por isso, emite um sinal sonoro estridente, né? Foi relacionado à questão curta, mensagem curta. Então, por isso, os tweets, eles têm uma extensão máxima de 140 caracteres. Aí no Twitter, a gente tem os seguidores, né? Que são as pessoas que visualizam as suas informações. E os seguindo, que são as pessoas que você está seguindo, que você vai visualizar o conteúdo delas, né? Aí a gente tem a expressão hashtag, né, que significa a palavra-chave, no qual as pessoas usam hashtag e usam alguma palavra-chave, alguma coisa para relacionar o conteúdo. Aí a gente tem os retweets, que são os tweets que você vai repassar para os usuários que seguem você. Então, você faz esse compartilhamento. E as mensagens privadas, que são as direct messages, que são as mensagens privadas. Então, ao longo do tempo, com o aperfeiçoamento do Twitter, diversas outras ferramentas foram criadas para integrar o Twitter, e aí isso acabou impactando também no seu desenvolvimento, tá? Aí a gente tem o Google Plus. O Google Plus, ele é uma ferramenta que entrou em funcionamento em 2011, e ela tinha como principal característica a integração com as outras ferramentas do Google. Ela é uma ferramenta, uma rede social criada pelo Google, né? Mas ela não teve muito sucesso, né? Inicialmente ela
teve uma evolução, mas o ciclo dela foi lento justamente pela evolução de Facebook e de outras, né? Ela tinha 4 principais recursos, que eram os círculos, que eram os agrupamentos dos seus contatos, os hangouts, que eram as chamadas de videoconferência, que a gente está fazendo agora, inclusive, os jogos e a pesquisa. Então, ela tinha uma característica um pouco diferente. Hoje, essas coisas estão integradas, né, nas outras ferramentas do Google, né? Mas quando foi criada a Google Plus, ela tinha essas ferramentas. Ele foi encerrado em 8 de outubro de 2018, então ela teve uma vida curta, de 2011 até 2018, após o vazamento de diversas contas. Então, essa questão dos vazamentos de dados, de informações, ela é uma característica, assim, que já aconteceu em várias situações, inclusive agora com o Facebook teve uma discussão com relação a esse vazamento de informações também. Então, assim, em 2018 ela foi encerrada, né, após o vazamento dessas diversas contas, mas claro que não foi só por conta disso, foi por conta de que ela já vinha enfrentando uma queda. Aí a gente tem o Orkut, não sei se vocês tiveram Orkut, eu tive Orkut. Ele foi criado em 2004 pelo engenheiro do Google, Orkut, esse nome é Buyokopen, né? Ele tinha uma característica bem específica, uma característica bem de rede social, estilo, podemos dizer assim, que até aproximado da ideia do Facebook, né? E ele tinha como objetivo auxiliar as pessoas espalhadas pelo mundo a se conectar, né? O Orkut ele foi a primeira rede social do Google, né? Então ela era uma rede social do Google. E um dos diferenciais, além de se conectar com os amigos, né? Tinha os depoimentos, tinha o compartilhamento de fotos, vídeos, tudo como as demais, ela tinha um diferencial que eram as comunidades virtuais. Então você entrava nas comunidades de acordo com os interesses que você tinha. Então, por exemplo, eram criadas comunidades, por exemplo, comunidade de um concurso, comunidade de uma universidade. Então, você entrava lá e aí você tinha acesso a informações daquelas comunidades. E o Orkut, apesar de não ter sido criado no Brasil, ele teve uma força muito grande no país, porque a maioria dos usuários do Orkut foram do Brasil e da Índia. Só no Brasil, a rede social ela teve mais de 30 milhões de usuários. E aí, ela foi desativada em 30 de setembro de 2014, por conta do avanço do Facebook, muitas pessoas migraram do Orkut para o Facebook, então ela entrou num processo de queda e aí ela foi desativada em 30 de setembro de 2014. E aí, se eu não me engano, as pessoas tinham até 2016 para fazer backup das suas informações, do que tinha lá no seu Orkut, né? Em 2020, surgiu, eu até coloquei a telinha aqui para vocês verem, né? Em 2020 surgiu esse site, né, Orkut, e surgiu um burburinho de que o Orkut voltaria. Mas, na verdade, foi uma criação de um saudosista, né, do Orkut, que criou esse site, e ele, inclusive, colocou, tá lá no aviso, eu acessei o site, tá lá, orkut.br, não tem vínculo com o Google, então não é o Orkut que voltou, é um site que foi criado, assim, como para os saudosistas do Orkut, tá? Então, o Orkut não voltou. Aí a gente tem o MySpace, né, que foi fundado em 2003 por Chris DeWolf e Tom Anderson. Ele começou como um site de relacionamentos, né, ele tinha a intenção de competir com o outro, que era o Friendster, e aí ele começou com essa ideia de um site de relacionamentos. Só que, ao longo do tempo, foram o público que mais interagia, o público que mais entrava, né, que virava usuário do MySpace, era um público relacionado à música. E aí, por conta disso, né, desse grande público relacionado à música, foi criado o MySpace Music. E aí, a partir daí, o tráfego do site decolou. Então, foi um período de
muito crescimento, né? Ele permitia a interação dos usuários, né, através de blogs, grupos, fotos, músicas e vídeos. E até 2009 ele teve um crescimento assim bem positivo, né? Ele chegou a passar de 300 milhões de utilizadores a nível global. Só que com o passar do tempo ele foi perdendo espaço, principalmente para o Facebook, e hoje ele conta com um público bem restrito. E qual é esse público bem restrito? O público relacionado à área da música. No Brasil, ele também, o público é bem limitado à área da música. Então, ele se tornou um espaço, uma rede social, para divulgação de trabalho, para divulgação de músicas, divulgação de estratégias, essas coisas, questões relacionadas à área da música em si. Tá? Então, hoje o MySpace ele tem esse foco muito mais relacionado à área da música. Aí tem outros dois que são, que eu coloquei aqui, que é o Flickr, que ele é utilizado para compartilhamento de fotografias, principalmente, e ele permite que as pessoas façam interação, que os seus amigos façam interação nas suas fotos, né, comentando, curtindo, contando histórias sobre aquelas fotos, e aí você pode postar a foto e contar uma história sobre aquela foto, né? Ele é uma das redes sociais mais convenientes para os profissionais entusiastas da fotografia. E ele permite também a integração com as demais redes sociais. Então, ele é muito utilizado pelo pessoal da fotografia. E aí a gente tem o Foursquare, que ele foi fundado em 2007, que é uma rede social focada em geolocalização. Então, você faz o check-in de onde você está, você consegue identificar, através do Foursquare, locais próximos de onde você está, se você quer localizar um restaurante ali na Redondeza, essas questões assim. Então, ele permite compartilhar a localização, a sua localização com outras pessoas através das redes sociais. E ele possui mais de 105 milhões de locais mapeados em todo o mundo e mais de 50 milhões de usuários. Então, é uma rede social bastante utilizada nessa área de geolocalização. É claro, já existem outras, né? Tem uma afinidade aí de outras que estão utilizadas, mas ela é uma das, vamos dizer assim, das pioneiras e que teve um destaque. E aí a gente tem o LinkedIn. O LinkedIn a gente até falou um pouquinho dele na aula passada, que é uma rede social criada especialmente para relacionamentos profissionais. Ela foi fundada em maio de 2003 por Reid Hoffman, Alan Bloom, Jean-Luc Vaillant e Constantine Gerd. A ideia do LinkedIn, ela tem uma característica, você cria um perfil, você pode entrar em grupos, tem também a questão dos empregos, de busca de emprego e a caixa de entrada aqui, onde vem suas mensagens. O LinkedIn é a maior rede profissional do mundo, com mais de 774 milhões de usuários em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. Então, o LinkedIn hoje ele é muito utilizado justamente para você criar ali o seu perfil profissional, para você buscar emprego. Hoje tem uma infinidade de empresas que divulgam as suas vagas no LinkedIn. Assim como tem diversas agências de recrutamento, seleção, que fazem recrutamento e seleção através do LinkedIn. Em uma pesquisa realizada há um tempo atrás, foi identificado que 74% das empresas de recrutamento participantes da pesquisa, elas tinham recrutado pessoas através do LinkedIn. Então, é uma rede social bem bacana para relacionamentos profissionais, né? Então, quem não tiver a sua conta ainda, se quiser fazer e conhecer, eu acho que é uma rede social bem bacana. Mas é importante vocês considerarem o seguinte, é uma rede social profissional. Então, tomem cuidado com o que vocês vão colocar lá, tomem cuidado com o tipo de conteúdo que vocês compartilham, porque aquilo ali, porque o LinkedIn não é uma rede social como o Facebook, apesar de que a gente já comentou na aula passada que os cuidados que a gente precisa ter também nos Facebooks da vida, nos Instagrams, enfim. Né? Então, é importante ter esse cuidado. E aí, o Instagram, né, que foi criado por Kevin Systrom, pelo brasileiro Mike Krieger, em 2010. Se vocês verem lá no material de vocês, no final, o Instagram estava bem pequenininho. Por quê? Porque o material de vocês ele foi elaborado há um tempo atrás e
Na época, o Instagram não tinha o destaque que tem hoje, né? O Instagram, em 2012, o Facebook comprou o Instagram por cerca de US$ 1 bilhão, então é uma marca, é um produto do Facebook, da empresa Meta, agora no caso, né? O Instagram ele permite o compartilhamento de fotos e vídeos, bem como a integração com outros aplicativos. Então, hoje você já consegue fazer uma publicação no Instagram e, ao mesmo tempo, publicar no Facebook, né, no Twitter, enfim. Tem como característica, algumas funcionalidades diferentes, como a aplicação de filtros, o boomerang, os stories, que agora, né, o Facebook também tem, além das gravações e transmissões de vídeo ao vivo, né? Então, são algumas funcionalidades. E o Instagram se tornou um dos principais veículos para a publicidade de empresas de todo o mundo. Então, hoje, muitas empresas estão utilizando o Instagram para fazer publicidade, para ter contato com seus clientes. E é uma das redes sociais com o maior número de usuários. Tá? Então, finalizamos aqui as nossas principais redes sociais. Como eu falei, é claro que tem outras, né? Eu trouxe aqui algumas mais conhecidas, outras talvez nem tanto, mas que são importantes também para a gente conhecer. E aí eu vou abrir agora, se alguém tiver alguma dúvida, para a gente esclarecer. A gente tem um tempinho aqui para esclarecer. Sem dúvidas. Esse material dessa quarta aula, assim, eu acho que é um material bem legal, bem tranquilo, assim, né, para trabalhar uma coisa bem recente, né, e aí, mas eu achei bem importante a gente trazer, até porque quando a gente fala em desenvolvimento pessoal e profissional, a gente precisa olhar para as redes sociais, olhar para o mundo digital com uma visão de oportunidades, né, então eu achei bem importante. E aí eu estou à disposição de vocês, né? A gente, se vocês depois tiverem alguma dúvida, né? Se quiserem mandar as dúvidas de vocês lá no fórum, no espaço de interação, a gente está à disposição de vocês, né? Eu, o professor Paulo, o professor Emerson, para responder as dúvidas de vocês. Tá bem? Bom, acho que não temos dúvidas, né, Paulo? Acho que a gente pode encerrar a gravação para disponibilizar para o pessoal os links.